Muito bom dia a todos. Estamos aqui então reunidos com o objetivo de realizar um podcast no âmbito da Unidade Curricular de Planificação do Treino, do menor treino desportivo, do segundo ano da Licenciatura em Desporto. A temática que hoje nós iremos abordar é a respiração precoce. Para esse efeito, temos aqui dois grupos. O grupo 1 constituído pelo Nuno e pelo Micael, o grupo 5 pelo Luís Gigante, pelo Luís Pereira e pelo Marco. Iremos então procurar abordar esta temática da respiração precoce, tendo em conta a abordagem teórica realizada nesta unidade curricular e, ao mesmo tempo, um trabalho de pesquisa e de preparação que os diferentes grupos realizaram, no sentido de procurarmos aqui contrastar ideias, confrontar ideias e enriquecer a nossa visão sobre estas temáticas, e nomeadamente esta respiração precoce é uma das temáticas essenciais que está na ordem do dia relativamente àquilo que são os desafios hoje em dia na área da planificação do treino e da priorização do treino desportivo. Ok, iniciamos então este podcast pelo Nuno, procurando que ele faça aquilo que foi a sua experiência como atleta e que continua a ter no momento, portanto um atleta em ativo, de que forma é que vivências, contactos com a realidade, casos específicos que possas ter experienciado, vivido, alguém contado. Como é que vês esta questão de exploração precoce, tendo em conta então essa tua vivência como atleta? Como é que isto na prática, o que é que vês à tua volta que remeta para esta temática? Como é que isto acontece na prática? Então, eu na prática vejo que de hoje em dia os clubes, assim ditos mais amadores, por exemplo na cidade da Guarda, focam-se muito em atividades desde por exemplo, sub-13, sub-10, começam logo a focalizar logo os treinos para os atletas ganharem, numa intenção de, se eles erram alguma coisa, caem logo toda a gente em cima deles. Eu acho que isso é bastante mau para o atleta, e com estas coisas todas o atleta ganha, mas pronto, o treino dele é focalizado somente para essa área do, por exemplo, eu estou ligado ao futebol, logo é ligado mesmo para o futebol. Eu acho que os atletas precisam ter muitas mais atividades, porque, por exemplo, eu no verão, no ano passado, estive a fazer estive a ajudar numa clínica, nas férias ativas, e eu reparei que crianças com... Férias ativas aqui do IPG? Não, é uma clínica pediátrica ali em cima. Tem crianças que têm alguns problemas, e eu tive e vi que as crianças, por exemplo, têm as disciplinas todas, mas, por exemplo, eles, a educação física que eles devem ter na escola não deve ser a mesma que nós, por exemplo, tínhamos na nossa idade, pronto, quando estávamos no mesmo ano que eles, porque os professores eu acho que já não dão tanta importância à educação física. Por exemplo, é mais mal, é só para eles descontraírem. E isso leva com que o atleta, por exemplo, nesse caso os jovens, comigo nas férias, eles não conseguiam saltar à corda, não conseguiam saltar ao pé coxinho, e eu achei isso muito mal, tanto que até falei com os pais que deviam treinar em casa. Ok, uma questão aqui importante que é, parece-me arriscado, face a esse óbvio atraso no desenvolvimento motor das crianças, nós abordámos até na unidade curricular de desenvolvimento motor, atribuir uma causa apenas, que seja a escola. Claro que a escola pode e deve fazer melhor, mas atenção, ainda pegando com o outro grupo debateu, a questão da prática informal, a questão, portanto, a redução da prática informal, a questão do próprio apoio e o estímulo da família para essa prática informal, a questão de hoje em dia haver uma grande dependência tecnológica, a questão de na própria escola já não haver feriados, portanto, esses espaços que antes eram de atividade física informal estão a ser ocupados por aulas de substituição. O próprio facto de, há uns anos, ter havido até redução da carga horária da educação física. Há aqui uma série de fatores. Na minha opinião, devemos ter algum cuidado quando estabelecemos uma relação causa e efeito entre um problema que é muito complexo e apenas um fator. E, eventualmente, este fator pode contribuir, mas há outros mais que devemos considerar. Está bem? Mas, na verdade, Micael, olhando tu para o ténis, como é que vês, antes de mais, deixa-me só ir aqui ao Gigante, que pode ter... não, vocês são do mesmo grupo, Nuno e Micael, ok. Então pode ser tu. Então vais ter aqui uma dupla questão. A questão primeira é esta. Tendo em conta aquilo que o Nuno disse, tu sentes a mesma realidade no ténis, sentes uma modalidade, portanto, neste caso individual, com características diferentes, onde o timing de pico de carreira, pico de rendimento é diferente das outras modalidades. Portanto, tende a acontecer um bocadinho mais cedo, tal como no caso da ginástica e da natação, e entre outras. Portanto, isto acontece ou não no ténis? Ponto 1. Ponto 2 é, e era uma pergunta que eu iria fazer ao Nuno, mas faço a ti, se isto acontece,
na verdade, como é que estas crianças, do ponto de vista psicológico, afetivo, motor, são caracterizadas. O Nuno deu ali uma visão que é uma falta de domínio do ponto de vista de habilidades motoras, mas gostava de falar um bocadinho mais de um ponto de vista global da criança. Como é que é esta criança que está sujeita a estes estímulos precoces de treino? Okay. Então, respondendo à primeira pergunta, acho que depende. Depende é a melhor resposta, porque conheço casos a nível profissional de tudo. Vou trazer à baila, que é o Zverev, atualmente é o número 3 do mundo, tem 21 anos. E ele disse... Como é que chama? O Alexander Zverev. Uhum. E ele disse há pouco tempo, o pai dele, o treinador, e ele disse que nunca foi o melhor no sub-12 nem no sub-14, mas o pai dele estruturou o jogo dele para que fosse o melhor no futuro. E atualmente é o número 3. E, para além disto, o irmão dele é mais velho, tem um jogo completamente diferente e já foi o número 25 do mundo. E é muito interessante como é que o pai conseguiu fazer isto. Ou seja, com 12, 13 anos não eram bons, como é óbvio, mas não eram o topo, e agora são jogadores de excelência. Ok, mas conhece alguns casos particulares de miúdos que estejam à tua volta, que estejam sujeitos a estes estímulos precoces? Como é que eles são, na verdade? Como é que estes miúdos são do ponto de vista afetivo? Como é que eles interagem com os outros? Como é que eles são do ponto de vista social? Como é que eles são relativamente à motivação para irem para aqueles treinos demasiado especializados? Como é que eles são do ponto de vista emocional na resistência à pressão? Depois isto pode estar ligado a estímulos mais precoces, mais pressão para ganhar, etc. Portanto, caracteriza-me estas crianças que tu possas conhecer. Eu conheci já algumas e acho que são crianças mimadas, por um lado, e com alguma fragilidade. Conheço casos mesmo práticos. Física, emocional? Mais emocional, sim, emocional. Porque, por exemplo, treinavam já muitas vezes por semana, aulas individuais, com 12, 13 anos. O pai estava lá a ver o treino e intervia no treino, porque dizia, faz isto, faz aquilo. E o miúdo começava a chorar, passava-se, pedia para ir embora, situações dessas. Uma vez num torneio na Covilhã de nível B, já assim um nível interessante, vi o meu treinador ia cumprimentar um miúdo depois de um jogo, e ele, assim que levantou a mão, o miúdo encolheu-se. É sinal que costuma Sim, levantar a mão, costuma ter outro tipo de até porque o pai estava lá e estava constantemente a pressionar o miúdo, e achei logo que, pronto, que o miúdo era sufocado com muita pressão em casa. Que consequências óbvias, e abrindo aqui a discussão ao grupo seguinte, ao grupo 5, gigante, que consequências óbvias é que esta prática da exposição precoce pode ter? Portanto, temos estas crianças com estas características. Se esta exposição acontece com estas crianças e as crianças depois manifestam estas características, o que pode acontecer aqui do ponto de vista de longevidade da carreira da criança? Eu acho que nem sempre é preciso a criança ser especializada desde cedo para ser um atleta de topo na modalidade em concreto, já provado por muitos estudos. Porém, até certo ponto, convém à criança ser introduzida não de uma maneira específica ao desporto em si, mas de uma maneira geral. Talvez se ela for introduzida a várias modalidades e futuramente optar por uma que esteja mais à vontade, ou que goste mais, ou que se ache que tem mais vocação. Mas isto não tem causa, portanto a gente não está a falar que a criança não deve praticar um ou mais esportes. O que está em causa aqui e a exposição precoce que remete para isso, é uma exposição que deve acontecer num timing natural. Nós não podemos eternamente estar a realizar treino mais geral aos 18 anos. Isso é impensável. Há momentos onde temos de começar a funilar do ponto de vista de conteúdos de treino, do ponto de vista de metodologias de treino. Há momentos onde, claramente, eu aos 18 anos, 19 anos, se quiser competir no mais alto nível, não posso estar a praticar outro desporto ao mesmo tempo. Mas se calhar aos 15 posso. E o treinador não deve fazer impressão relativamente a isso. Se isso acontecesse, der prazer a praticar artes marciais e ao mesmo tempo a praticar natação ou handball. Portanto, o que eu queria dizer é, quando a especialização acontece cedo mais, e daí ser precoce, e não especialização oportuna, que é outro tipo de especialização que acontece naturalmente, oportunamente, quando face às características da modalidade, porque a modalidade individual é diferente da coletiva, face às próprias características do miúdo, ao seu grau de desenvolvimento do ponto de vista maturacional. Pode acontecer ligeiramente mais cedo a ti do que ele, que tem 2 ou 3 anos do ponto de vista maturacional, embora tenha a mesma idade cronológica. Portanto, eu posso exigir um bocadinho mais de ti. Até porque tens uma robustez emocional diferente, mas quando esta exposição acontece cedo mais, o que é que isto pode trazer de
consequências ao nível da carreira. Como é que será este miúdo aos 20 anos? De continuar a praticar desporto? Aos 12 já tem este tipo de contexto. Aos 20 será um bom atleta? Continuará a praticar, sim ou não? Que características é que isto, que consequências poderá ter no nível da carreira desportiva? Era aqui que eu gostava de centrar a tua resposta. Eu acho que o atleta, ao ser especializado demasiado cedo, vai acabar por ter uma grande probabilidade de desistir muito mais cedo da modalidade, porque vai haver uma carga psicológica enorme, como já foi dito pelos meus colegas, e ele, ao ser especializado mais cedo, vai ter que ter uma resposta diferente do que, por exemplo, um atleta que só entrou na modalidade muito mais tarde. Por exemplo, no meu caso, no futebol, é bastante usual agora os miúdos começarem a praticar futebol aos 6, 7 anos, e esses miúdos vão ter psicologicamente uma carga muito mais... vão ter muito mais pressão em cima deles para serem os melhores ou para chegarem mais longe. Por exemplo, um atleta que começa a praticar a modalidade talvez aos 15, talvez 15 a 6 anos, se calhar vai praticar sem aquela pressão de ter resultados ou de ser... Desculpa interromper-te, passar aqui a bola para o Luís. Luís, concordas nesta ideia de que quanto mais cedo eu começar a procurar um clube porque quero praticar desporto naquele clube, mais estarei sujeito a pressões que são inevitáveis da parte do treinador e da parte do sistema de organização à minha volta, no sentido de eu estar sujeito a estímulos precoces de treino? Claro, porque se vamos para um clube muito cedo, o objetivo normalmente dos clubes e dos treinadores é a opção por resultados, é ganhar, os clubes, porque têm que mostrar resultados, um treinador tem que mostrar resultados ao clube, logo vai incutir ao praticante logo a opção por ganhar. Mas temos de assumir isso como uma realidade incontornável? Isto é, um miúdo que procura mais cedo a prática desportiva está sujeito, inevitavelmente, a maior pressão para ter resultados, porque aquele que procura aos 15 já não tem grande potencial de desenvolvimento, nunca irá chegar à Primeira Liga ou à seleção, ou o que é que seja. Devemos aceitar isto de ânimo leve e, portanto, é realidade e não podemos fazer nada, ou não? Penso que não, porque, por exemplo, ainda há pouco tempo saiu uma notícia sobre o Marega, jogador do Porto, Sim. que começou a jogar futebol com 21 anos. O que mostra que não é por especializar precocemente que vai dar um bom jogador. Claro. E acho que isso é um bom exemplo de uma pessoa que começou tarde e mesmo assim neste momento é jogador titular de Primeira Liga. Ok, sim. Há situações dessas, como o Lietzen, há alguns anos atrás, jogava futebol relativamente de forma amadora e era caixa de um supermercado e, entretanto, começa a jogar futebol mais alto nível aos 25 anos ou por aí. Mas gostava que eu aprofundasse um bocadinho mais esta questão, Marco, na ideia de... Há aqui um certo contrassenso, parece-me. Isto é, normalmente os treinadores menos experimentados, que estão a iniciar a sua carreira, com todo o mérito, cheios de vontade de fazer bem, cheios de vontade de mostrar serviço, são aqueles que ficam no sub-8 ou no sub-5, como vimos hoje no Manchester City, como vos mostrei, sub-8, sub-10, etc. E parece haver, não sei se concordas, estava a comentasses, uma maior tendência para estes treinadores mais jovens de eu querer mostrar serviço. Ponto 1. Pensam, ok, eu para ter rendimento e para ganhar e para mostrar que tenho qualidade, tenho de expor a ganhar. Para expor a ganhar, tenho de enverdar por práticas, como o Nuno há pouco referiu, especializantes. Porque quanto mais tempo eles tiverem a bola nos pés, melhor vão controlar a bola de futebol, melhor vão rematar a baliza, quantos mais remates fizerem. Se eu me ponho lá no meio a fazer outro tipo de coisas, portanto, outro tipo de tarefas que envolvam skills motores mais diversificados, o tempo dedicado ao futebol é menos, portanto, vão ser menos capazes quando chegarem ao jogo, menos probabilidade de ganhar e o treinador não é tão bom. Faça outro que está especializado. Exato. Faz sentido isto? Achas que isto que quer dizer a realidade? É os treinadores mais jovens estarem mais, se calhar, sujeitos aqui a uma prática, a enverdarem para uma prática mais precoce? Eu acho que, na minha opinião, os treinadores que começam a construir a sua carreira através de escalões mais novos tendem a utilizar métodos para obter resultados, para assim, num curto espaço de tempo, subirem nas suas carreiras, tanto como
a nível técnico para serem mais prestigiados e a nível económico, e esquecem-se da evolução dos jovens atletas e pronto, lá está, predominam mais o valor próprio que têm para tentar demonstrar do que a evolução propriamente dita dos atletas. Eles esquecem-se um bocadinho que os atletas têm que evoluir em determinados parâmetros, quer cognitivo, quer técnico e tático, mas esquecem-se que, sobretudo, os atletas têm que se divertir e jogar, neste caso, praticar uma modalidade de forma lúdica e não através de obter resultados, porque obter resultados é mais para a frente, é em escalões mais superiores. Pronto, e é isso. Ok, isto é muito bonito e concordo contigo com o que tu acabaste de dizer, mas ao mesmo tempo temos de claramente centrar nossas preocupações, Micael, na ideia de, faço Micael e Nuno devido ao tempo já avançado, os dois darem esta opinião, de que forma é que, na verdade, o sistema desportivo está organizado ou não para dar espaço de conforto para treinadores que estão a iniciar não estarem pressionados por resultados, porque temos campeonatos com 24 jornadas, ou 16 jornadas, ou sub-8. Aos 8 anos de idade, temos campeonatos que são exatamente iguais, são a réplica da liga profissional. É onde há um campeão. E desse campeão há um melhor marcador e há... Ok? E, portanto, como é que nós contrabalançamos esta necessidade de olhar para outras coisas que não sejam resultado e, em função disso, a prática do dia-a-dia do treino não ser especializante? Mas como é que combinamos isto na prática, num clube, quando o contexto é assim? Quando o sistema desportivo está organizado de uma forma em que, em muitos casos, quase que obriga os treinadores, sobretudo os jovens que querem estar a serviço, a terem prática especializante. Como é que podemos mudar isto, Micael? Eu acho que os treinadores jovens têm que ter consciência que o treino é um processo e demora muitos anos a formar um jogador ou uma nova equipa. Não é algo que se consiga num curto período de tempo, e os responsáveis pelas direções e federações têm que ser mais conscientes. Ok, então é fazer um bocadinho o que nós estamos a fazer aqui. A formação académica, chamar a atenção para estas questões e vocês saírem daqui dotados de conhecimento e competências para olhar para a carreira desportiva de uma questão a longo prazo. Mas isso é uma intervenção a nível do indivíduo. Que outras intervenções, do treinador, que outras intervenções que têm de necessariamente existir, poderão ser equacionadas para além de eu capacitar, mentalizar os treinadores jovens de que têm de pensar o treino desta forma? Pois eu acho que os treinadores jovens de hoje em dia, eles são formados para, é como estava a dizer há bocado, somente para ganhar. Eu acho que muitos deles uns pensam assim porque é devido ao lugar onde estão. Outros, por exemplo, quando estão em equipas amadoras, pensam assim porque querem elevar ao mais alto nível a sua posição, pronto. Querem evoluir, como já foi dito aqui. Mas um treinador, como está a dizer o Micael, tem que pensar é a longo prazo. É um atleta de 8 anos não vai ser o melhor jogador do mundo aos 9. Estás a sujar a minha questão. Isto é, que outras medidas, para além do treinador já estar capacitado, eu sei que sim, mas o contexto à volta, o diretor técnico obriga. O diretor técnico não é obriga, mas se fosse possível ganhar, os pais pressionam, o campeonato tem 24 jornadas, eu quero ficar em último. Como é que tu resolves isto? Eu estou capacitado, mas o contexto à minha volta não é fácil. Eu estou respondendo a um diretor técnico que me diz que eu tenho de ganhar aos 8 anos. Sendo treinador e sou treinador, mas o diretor técnico pressiona, os pais pressionam, o campeonato é assim, eu não quero ficar em último também. Chamar a atenção. Fazer uma reunião com todos. Com quem? Com os pais e com a direção. Primeiro, por exemplo, falar com a direção para ter mesmo a noção do que aquilo que eles querem, que é para saber se é naquele lugar onde nós queremos estar, ou então, e depois dessa reunião com a direção, mas falamos também com os pais. O treinador? Somos nós. O treinador pede a reunião com a direção e depois com os pais. Sim, e depois da reunião com a direção, fazer uma reunião com os pais, que é para, em vez de afastar os miúdos da modalidade, juntarmos-nos todos para conseguirmos levar a equipa mais longe possível. Muito bem. Gosto da reunião com os pais no sentido de mentalizar. Nem sempre isso resulta, mas é uma medida claramente a adotar. Mas a questão é, quando eu chego ao pé do gigante, quando eu chego ao pé do meu diretor desportivo, ele diz: desculpa lá, mas tu
tens ideias muito interessantes, mas eu quero é ganhar. E o espaço neste clube é assim, eu quero ganhar. Eu acho que O que é que há aqui a fazer para além de uma intervenção? O treinador está mentalizado, ele próprio tentou mudar as coisas dentro do clube. Eu sou pequenino, acabei de chegar, tenho pouca experiência, não tenho ainda peso do clube, bem, não tenho uma resposta da parte do cabeçada de resposta aqui da parte do diretor desportivo. O que é que há aqui a fazer? Intervir noutras escalas? Que escalas são essas? eu acho que tem que ser mesmo a uma base de intervir mesmo à escala da formação, da federação. Eu acho que as federações têm que estabelecer prioridades para os escalões de formação mais abaixo. Por exemplo, nos sub-8 ou nos sub-10 não faz sentido haver um calendário desportivo, não faz sentido haver um campeonato. Faz sentido sim haver torneios, haver convívios entre os miúdos, para haver uns jogos, mas o foco principal não pode ser os resultados a curto prazo nesse torneio ou nos encontros. Acho que faz muito mais sentido os torneios serem à base de evolução, os miúdos fazem o jogo, mas não me interessa quem ganha, interessa mais quem desenvolve mais um certo aspecto técnico, tático ou até mental. Boa, Luís. Concordam, vocês os dois, com esta posição? Acabar com os campeonatos aos 10 anos? Sim? De que forma é que os torneios podem, mesmo assim, ter uma vivência competitiva interessante? Depois o miúdo chega aos 12 anos e está a jogar aqui futebol de 7, aos 12. Sim, Ou está habituado aos torneios e, de repente, campeonato. E é um choque. Ou não? Ou não faz sentido isto que eu estou a dizer? Como é que garantimos que os torneios possam ter uma competição, mas que seja uma competição mais saudável? Que tipo de regras, que tipo de características estes torneios, estas questões podem ser equacionadas aqui? Eu penso que, mesmo que não haja finais ou que não haja jogos a contar para ganhar, os próprios miúdos têm sempre a vontade de ganhar neles próprios. Uma pessoa, quando joga pelo prazer competitivo de querer ganhar. Não é por estar a disputar um campeonato que não vai querer ganhar o jogo. Certo. Por isso eu penso que ao haver um convívio, há vários jogos e as crianças vão querer ganhar. Mas todos os jogos em que participaram. Mostras o resultado aos 8 anos aos miúdos ou não? Eu acho que devia de haver. É? E os miúdos jogam todos ao mesmo tempo? Também. Ou não? Acho que deviam jogar Deve todos ao haver mesmo regras? tempo. Como é que pingas essa regra? Isso, tenho 12 miúdos, vou jogar. Já depende do treinador. Mas... Então cada um, concordas, o treinador é que geria o tempo de jogo. Ou é o próprio regulamento do torneio que obriga? Senão vem um espertinho que quer mesmo assim ganhar e não mete os tempos todos iguais dos miúdos. Ou o miúdo joga num minuto no fim. O que é que farias como diretor do clube, ou diretor desportivo da associação? Deixavas ao estilo, à decisão do treinador ou colocavas regras nos próprios torneios? E que tipo de regras? Primeiro, na minha opinião, deveriam existir torneios, sim, mas não à base de resultados, não à base de quem ganha, por saber quem ganha ou quem perde, mas sim tentar demonstrar os valores para as crianças. Não quem marcou aquele golo, mas sim quem fez aquele corte porque alguém estava no chão. Entreajuda, um valor entreajuda, por exemplo. Como é que operacionalizas isso na prática? Pronto, lá está, é dinamizar os atletas, o treinador tem que dinamizar os atletas, não para que eles tenham a mentalidade de ganhar, porque pronto, ganhar é sempre bom, mas a mentalidade de ajudar o colega, ser sincero para o colega, diversos valores que para isso a é vida. interessante, mas tens treinadores que não estão receptivos a isso, dizem que fazem, chegam ao campo e põem-nos a ganhar. Como é que tu, como diretor desportivo, estavas a organizar aquele torneio, Sim. o diretor técnico da associação, dás a volta a isso com medidas concretas? Um é tirar o resultado. Lá está, tirar os prémios de vitória, porque lá está, com 8 anos, 9 anos, não é importante ganhar, é importante formar. Okay. Um exemplo, que pouca gente conhece, mas que existe em Portugal, em algumas modalidades, que é o cartão branco. Que em algumas modalidades existe, onde o árbitro valoriza atitudes de fair play e permeia dar prémios da equipa com melhor fair play e recebe o prémio ao lado do melhor marcador. Até pode ser um campeonato até competitivo, mas tudo bem, mas a seguir há um prémio para o fair play. A equipa mais bem comportada, ou a equipa mais colaborante com o trabalho do árbitro. O que quiserem. A equipa mais
podem até pôr aqui a responsabilidade social e caridade, os miúdos trazem bens e vão até às instituições, e a equipa que reunir mais bens tem também um prémio. Portanto, é procurar trazer os valores para dentro do desporto. Mas claro que capacitar é importante, mas não chega muitas vezes porque são homens que estão à frente das equipas. Jovens, muitas vezes, jovens treinadores, que individualmente estão... Não podemos estar dependentes só da sua boa vontade. Por mais capacitação que a gente faça, por mais capacitação que eu faço para vocês usarem os telemóveis, vocês pegam os telemóveis nas aulas. Então vocês estão muito bem intencionados. Mas são pessoas, e as pessoas falham, e as pessoas nem sempre estão, dizem que sim, nem sempre estão totalmente afinadas com a tua visão como diretor desportivo e a forma como queres trazer os valores sobre o desporto. Portanto, para além da capacitação que é importante, das reuniões, etc., temos que pensar em medidas. Okay? E essas medidas são algumas interessantes. O cartão branco, o prémio fair play, o tirar resultado, obrigarem em primeira, dividir o jogo não em 2 partes, mas em 4. Nas 2 primeiras toda a gente tem de jogar. Toda a gente tem de jogar. Primeiro, o 5 da primeira parte é totalmente diferente do 5 da segunda. Não há substituições a não ser por haver lesão. Na terceira parte, ou imagina o jogo dividido em 3, na terceira à vontade, já é como quiser. Mas toda a gente tem um tempo de jogo muito mais equilibrado. Isso existe no desporto escolar. Pronto. Sal, por E exemplo. temos de trazer isto para a prática, está bem? Competitivo. E portanto é um pouco isto. É 1h05. Tivemos uma podcast aqui um bocadinho mais longo, talvez, que o outro, até porque tínhamos também mais um elemento, obrigou a 2 rondas e, portanto, certamente mais 5 minutos. Finalizamos este podcast por aqui. Fica a avaliação feita, então, para o grupo 1 e grupo 5, em torno da exploração precoce, que será agora submetido pela plataforma. Está bem? Está feito.